por tudo que Tu és, tudo que Tu tens feito na minha vida, na vida do meu irmão, na vida da igreja, e que a Tua palavra possa produzir em nós essa vida. Ó Deus, vivifica em nós a Tua palavra nessa noite, fala ao nosso coração, ó Deus, que possamos ter ouvidos abertos para ouvir a Tua voz. Guia-me, usa a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu começo uma nova série, todas as quintas, e confesso a vocês que essa série é um desafio para mim, e eu comecei a estudar sobre isso, e estou animado porque eu vou ter que me debruçar muito para poder trazer aqui, né, esse alimento, mas está sendo bom porque também eu tenho aprendido com a palavra de Deus. E o nome dessa série, que nós vamos começar hoje, é Cartas para Nós. O nome dessa série, Cartas para Nós. Pastor, por que Cartas para Nós? Através dessa série de mensagens, nós vamos estudar no livro de Apocalipse, e aqui vai a definição de Apocalipse, que no grego, apocalupto mesmo, no grego, que significa desvendar, revelar. Eu tenho certeza que você já sabia disso, mas é isso que significa. O livro de Apocalipse é o livro da revelação. Revelação de quê? Revelação de coisas concernentes a Cristo, à igreja, ao reino de Deus. E nós vamos estudar através desse livro as palavras e advertências de Jesus para a igreja. Foram escritas 7 cartas para 7 igrejas. Você sabia disso? Que no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 2, você vai ver que João, na verdade, eu não sei se você sabe dessa curiosidade, mas existe uma corrente teológica, doutrinária, é minoritária essa corrente, também não é a corrente que eu acredito, ela é minoritária, mas a título assim só de conhecimento, tem uma corrente minoritária que diz que quem escreveu esse livro do Apocalipse foi João, mas não o João apóstolo, mas um João vidente da época, cristão, e não o próprio João apóstolo, mas, repito, essa é uma minoria do pensamento. Aí eu fico com a que foi João apóstolo que escreveu essa carta. E foram escritas 7 cartas para 7 igrejas. Então, por que o título da mensagem é Cartas para Nós? Porque essas cartas que foram escritas foram para nós, porque nós somos a igreja. E a partir do capítulo 2, o apóstolo João, então, recebe essas revelações do próprio Cristo e escreve às igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, pastor, o que é que nós vamos estudar nessa série? Nós vamos estudar cada carta escrita para cada igreja. E você vai perceber que cada igreja tem uma peculiaridade. E interessante ao ler e ao estudar essas cartas inspiradas pelo próprio Cristo para a igreja, é que em muitas vezes, em muitos ângulos, e em muitos momentos, se não em todos os momentos, nós vamos nos deparar com situações que as igrejas viviam, que nós vamos ver que na nossa vida, nós também vivemos. Essas igrejas estavam situadas aqui só a título geográfico, na Ásia Menor. Eram as igrejas da Ásia Menor. E o que é a Ásia Menor hoje, para nós podermos entender? É nada menos, nada mais do que a Turquia, né? Ali na Turquia estavam todas as igrejas do Apocalipse, na atual Turquia. E eu, inclusive, peguei, porque eu não tive tempo hábil, mas eu consegui pegar a foto de algumas cidades hoje, referentes à localização, segundo, obviamente, os teólogos, né, os escavadores, enfim, de cada igreja dessa hoje ali, qual região da Turquia
ela estava situada. Mas isso daí é só a título de informação mesmo. Essas cartas, irmãos, nos oferecem excelentes e profundas reflexões sobre a igreja de hoje. Nós somos a igreja de Cristo e tais advertências apresentam-se tão atuais quanto na época em que foram escritas. Nós precisamos entender que a Bíblia é um livro, primeiro, 100% inspirado por Deus. E quem crê nisso diz amém. Você crê, irmãos, que a Bíblia é 100% inspirada por Deus? Você tem alguma dúvida disso? Então você está no caminho certo e eu também. Porque o que está escrito na palavra de Deus é a verdade que liberta todo aquele que crê. E você crê, diz amém. A igreja de Cristo é a mesma em todos os tempos. E os desafios atuais da nossa caminhada já foram enfrentados anteriormente por muitos irmãos. E aí eu vou fazer aqui, apresentar aqui, obviamente, um dos pensamentos sobre essas 7 igrejas, porque tem um pessoal que entende dessa forma, e eu me simpatizo com esse entendimento, que ele vai qualificando cada igreja. Né? Nós temos 7 igrejas e Éfeso seria a igreja apostólica. O que é isso? Éfeso seria a igreja apostólica, que era a igreja daquele tempo apostólico, século I depois de Cristo. Esmirna seria a igreja perseguida, a do século II até o século III. Pérgamo seria a igreja do favor imperial, do ano 312 a 500 depois de Cristo. Tiatira seria a igreja das trevas, da época o quê? Histórica das trevas, era época medieval, que seria do ano 500 depois de Cristo ao século XVI. Sardes seria a igreja da renascimento, né? Quem já estudou isso no colégio? Pois é, seria essa igreja do renascimento, século XVI a XVII. Filadélfia, a igreja das missões. Depois do renascimento, você percebe que tem o quê? É quando começam os jesuítas irem, né? Eles vêm de Portugal para o Brasil, vão para as Índias, para a África, e sempre a igreja vai levando o evangelho. Você lembra disso? Seria então essa igreja. E, por fim, Laodiceia seria a igreja de hoje. Seria as características da igreja de hoje, meados do século XX até a volta de Cristo. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso que nós estamos vivendo o fim dos tempos. E que Jesus está às portas. Ele vai voltar em breve. Amém? As características que viviam cada igreja eram características inerentes ao tempo. Então, nós vamos conversar sobre cada uma dessas igrejas, cada uma das características, e que nós vamos perceber que nós precisamos estar atento a cada advertência feita por Jesus. Obviamente que isso que eu falei para você é uma das interpretações que existem. Existem outras. E eu também não tenho o intuito aqui de fechar o entendimento, até porque não teria a sapiência suficiente para fazê-lo. Então, né, eu vou falando e eu vou mostrando, obviamente, outras correntes, que eu não sou um doutor nem um grande estudioso do Apocalipse, mas essa também não é a minha intenção aqui, estudar o Apocalipse, mas é simplesmente debruçar e mergulhar em cada carta de cada igreja que foi escrita. Amém? Eu não sei se você percebeu que são 7 igrejas, e o número 7, ele é um número que fala sobre o quê, irmãos? Perfeição. Não é à toa que o Espírito Santo manda escrever as 7 igrejas. Por que 7 igrejas? E você vai perceber que nas 7 igrejas, Jesus é o centro da mensagem. É porque
7 igrejas significa que essa mensagem dada por Cristo à igreja é uma mensagem perfeita para a igreja. 7 igrejas porque existe uma perfeição em o que Deus quer para a igreja, o que Cristo espera, quais são as advertências para a igreja. Ali, nessas 7 cartas, nós conseguimos pegar tudo aquilo que é necessário que nós, como igreja, tenhamos como característica. Consegue compreender? Essas cartas têm grande importância para a igreja de hoje, pois nos fala a respeito, ela traz ensinamentos morais para a igreja. Você já percebeu isso? Não, às vezes, pastor, ainda não li tudo. Então, nós vamos ver que tem ensinamentos morais. E eu queria que você, a forma como nós devemos conduzir a nossa vida na jornada cristã, os padrões que devemos alcançar segundo os ensinamentos de Cristo e a santificação, nós vamos perceber no estudo dessas cartas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses 2,13. 2 Tessalonicenses 2,13. Irmãos, o que eu estou fazendo aqui agora é só uma introdução, você está percebendo, né? É uma introdução a esse tema que nós vamos começar. Então, em 2 Tessalonicenses 2,13 diz assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito e a fé na verdade. Olha bem, para que nós fomos chamados, irmãos? Primeiro, para a santificação e para a fé na verdade. O que é a verdade, irmãos? A palavra é a verdade. E a verdade é quem? É Cristo, porque Cristo é a palavra. Nós fomos chamados como igreja para isso, para vivermos a santificação em termos bem rasos aqui e tranquilos. Para a santificação significa para a separação dele. Você é a igreja de Cristo, você está e você deve, como eu devo, porque eu sou a igreja junto contigo, nós devemos estar separados do mundo, separado do pensamento do mundo, separado da forma de agir do mundo, separado da forma de condução da nossa vida, separado do linguajar do mundo, separados da reação, porque nós fomos inseridos no reino de Deus para viver a santificação e a fé na verdade. E como que eu vou ter fé na verdade? Eu já falei isso aqui, eu sempre repito porque é bom repetir. Primeiro que a fé vem pelo... Tem que ouvir a palavra. Não tem como você e eu termos a nossa vida cheia de fé, cheia de certeza, cheia de verdade, se nós não ouvirmos a palavra. Pastor, por que eu tenho que vir à igreja? Primeiro, para adorar a Deus, mas para ter comunhão com os outros irmãos e para ouvir a palavra. Não, mas eu posso ouvir a palavra em casa. Isso também já aconteceu lá na igreja primitiva. Que alguns irmãos começaram a se reunir só em casa e só de casa falavam que podiam servir a Deus. Quem já ouviu isso? Quem conhece alguém que faz isso? Pois é, mas eu tenho que dizer para você, está errado. Porque biblicamente, a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo disse, não deixei de congregar-vos. Por que ele diz isso? Porque é no meio do corpo de Cristo que a presença de Deus, ela se manifesta de uma forma diferente. É na comunhão que nós somos curados, é num aperto de mão, é num abraço, é numa palavra. É na comunhão do povo de Deus, ordena ao Senhor a bênção, nós temos que congregar, nós temos que estar na casa de Deus, em comunhão, em contato com outras pessoas. 14, para isso vos chamou pelo seu evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, irmãos, estáis firmes e conservai as tradições que foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. É esse versículo que eu queria frisar aqui, que ele fala, conservem as tradições que foram ensinadas. Então eu volto para as cartas
que foram escritas às 7 igrejas, nos trazendo revelações de como devemos nos portar, ou melhor, do que não devemos também fazer como igreja. E nós temos que pegar esses ensinamentos e aplicar na nossa vida. A salvação que nós vivemos, ela sempre vai se revelar através de uma mente transformada. E, consequentemente, uma mente transformada significa ter a moral também modificada. Quando nós não servíamos a Cristo, o nosso pensamento de moral era um. O mundo tem um pensamento de moral completamente diferente da palavra de Deus. O mundo hoje entende que a convivência entre os dois sexos como companheiro é algo que não fere a moral. Você já ouviu isso? Amém? Mas nós, segundo o entendimento da palavra, não contra as pessoas, não contra, obviamente, a individualidade daquela pessoa, mas a forma e ao ato, sim, como igreja, irmãos, eu não posso me calar como ministro do Evangelho, como quem professa a palavra de Deus, em dizer que essa prática nada tem a ver com a palavra de Deus. Ao mesmo tempo que eu, sinceramente, respeito essas pessoas e até a decisão e escolhas dela. Sabe por quê, irmãos? Porque decisão e escolha, cada um tem a sua. E eu não posso querer botar a goela abaixo de uma pessoa a palavra, porque nem o Espírito faz isso. Como que a igreja vai fazer? Porque às vezes parece que a igreja quer fazer isso com o mundo, botar a palavra de Deus goela abaixo da força. Enquanto nós precisamos nos preocupar em sermos pessoas parecidas com Cristo, que amam. Essas pessoas, inclusive, têm que ser amadas, têm que ser compreendidas. E que a palavra de Deus seja revelada a elas, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, vos libertará de tudo. Não sei nem porque eu estou falando isso, mas eu falei. Amém? Porque se eu estou salvo, se eu estou no reino de Deus, essas cartas foram escritas para mim. E salvação, já falei aqui, significa transformação de mente. Se nós estamos aqui e nós precisamos olhar para as nossas vidas e ver se realmente a salvação nos alcançou. Eu estava no conselho de pastores, essa terça-feira, e aí estava conversando lá. Quem já ouviu falar no pastor Valmir Cohen? Valmir Cohen. Estou antigo, tem 70 e poucos anos. É um pastor aí bem conhecido. E ele era da Nova Vida, há muitos anos atrás, e aí no último conselho, a gente teve a boa, grande notícia que o pastor Valmir Cohen está na Nova Vida com a gente de novo, estava lá no conselho, enfim, mas não era isso que eu queria falar. Eu estava falando, e aí o bispo, não sei qual foi o bispo que falou, e ele estava falando que num congresso que teve para pastores aí, não sei onde foi, que pregou-se a palavra de Deus, falou-se sobre salvação, que salvação não é estar na igreja só, estar salvo não significa só sentar e frequentar os cultos durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos. Isso não significa salvação. Ele estava falando que foi pregado sobre salvação, sobre o que é, e foi colocado no ponto de que se eu professo o nome de Jesus, mas a minha vida e as minhas atitudes não mudaram, pode ser que a salvação não tenha sido, pode ser que não tenha me alcançado a salvação bíblica. Porque, irmãos, uma pessoa transformada pelo poder de Deus, ela tem outra atitude, e todo mundo que está em volta fala, o que aconteceu com essa pessoa? Não é a roupa que ela colocou, não é a forma dela falar, mas são as atitudes que começam a impressionar. O que era brigalhão, não briga mais por nada. O que reclamava de tudo, só vive agradecendo. O que tudo botava um defeito, agora só quer achar o lado bom das coisas. Aquele que mentia o tempo todo, nunca mais mentiu.
aquele que trapaceava e só queria levar vantagem em tudo, nunca mais agiu dessa forma, e as pessoas que estão em volta começam a falar: o que aconteceu? Aconteceu que a salvação pegou aquela pessoa. A salvação de Cristo, real, genuína, que muda a vida de uma pessoa na atitude, completamente. É essa salvação que eu quero ter. Então diz, e naquele congresso, quando o preletor orou ao final, e ele falou para pastores, ele falou: quem quer aceitar Jesus? Um monte de pastor falando na frente para aceitar Jesus, porque não tinha sido convertido verdadeiramente. Pode ter um pastor, pode existir pastores que não estão convertidos, irmãos? Pode? Claro que pode. Diáconos, líderes, presbíteros, agora tem apóstolo, ancião, sei lá, patriarca. Pode ou não pode? Pode. E é por isso que a palavra de Deus, ela vai nos confrontando, e o confronto da palavra de Deus tem a ver com as nossas atitudes. E essas cartas escritas para a igreja, elas são cartas que você vai ver que são pesadas, porque ela pega lá na ferida da igreja. Só que sempre existe no final uma solução de Deus falando: mas olha, arrepende-te, volta. E você é interessante que em uma das igrejas, até a última de Laodiceia, Jesus fala que assim: eis que estou à porta e aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele estava escrevendo para a igreja, não era? Mas Jesus estava fora da vida daquela igreja, porque ele estava fora da porta batendo. Tu prestou atenção nisso? Ele fala: eu eis que estou à porta e bato. Ele fala para a igreja: olha, eu estou batendo na tua porta, para ver se eu posso entrar. Por quê? Porque aquela igreja já tinha colocado Jesus para fora da vida deles há muito tempo. Pode ser que estejamos já convertidos há anos, pode ser que estejamos vivendo hoje, mas Jesus mesmo, de verdade na nossa vida, pode ser que já esteja por lá de fora há muitos anos, mas Deus quer que você arrependa-te, veja onde caiu e volte à prática das primeiras obras. Foi exatamente o que ele disse para a igreja de Laodiceia. E aqui, para terminar essa introdução, e que eu falei que transformação, salvação verdadeira, implica numa mudança de atitude, eu vou obviamente fundamentar na Bíblia isso que eu estou falando, e está lá em Efésios 4:20, que diz: mas vós não aprendestes assim em Cristo, se é que o ouviste, e nele fostes instruídos, conforme é a verdade em Jesus, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Ele está falando do quê? Ele está falando de uma vida antes sem Cristo, e ele está falando agora do novo homem. Como que o novo homem tem que andar? Pelo que, aí ele fala, procedimento moral, pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Aquele que mente, não minta mais, pois somos homens. 26, irai-vos e não pequeis. Aquele que era irado por tudo, qualquer coisa fica estouradinho, não pode ficar mais assim. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa e necessária para a edificação,
a fim de que ministre graça aos que ouvem. Vamos parar nesse aqui? Esse aqui, irmão, é aquele ditado ótimo, que pode estar até baseado aqui. Não tem coisa boa para falar, fica quieto, de boca fechada. Porque, estando com Cristo e fazendo parte desse reino agora, eu tenho uma responsabilidade de abrir minha boca só para abençoar. Eu tenho uma responsabilidade de abrir minha boca não para que o outro irmão seja ofendido com o que eu vou falar, não para transmitir raiva, não para provocar, mas eu tenho que abrir agora os meus lábios, para quando eu abrir meus lábios, tem que ser para edificar a vida de quem está ouvindo. Ah, mas eu fiquei com muita raiva, falei, segura, Espírito Santo, fruto do Espírito, domínio próprio, uma coisa está linkada com a outra, pega com você, anda colado no Espírito Santo, e naquela hora que você ia ter que falar, tu fica quieto, eu também, passa batida aquela situação, você não ofendeu ninguém, você não falou nada, e quando você abre a boca, e quando eu abro a boca, é só para abençoar quem está ouvindo. O que é que eu preciso? Eu preciso buscar uma vida nesse padrão. Porque esse é o padrão bíblico, para mim e para você. E não entristeçais ao Espírito, no quais foste selado. Ele está falando aqui para mim, Glaucio, é o seguinte, cara. Se você fizer essas atitudes ao contrário, você vai entristecer ao Espírito. Mas não faz isso. Não entristeçais ao Espírito, sabe por quê? Porque você foi selado nele. E quem foi selado por ele diz amém. E ele fala, toda amargura, se você está aqui nessa noite amargurado, Deus quer que você saia daqui desamargurado em nome de Jesus. Deixando a amargura no altar, aonde for, mas não leva contigo a amargura para casa hoje. Cólera é raiva. Ira, gritaria, blasfêmia, sejam tiradas dentre vós, e toda malícia. Antes sede bondosos um para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Irmão, se você tiver com uma caneta, marca o versículo 32 de Efésios 4. Envolve ele aí. Para a gente ler, reler, ler, reler, e ler, e reler, e começar a buscar em Deus. Se você tem, pastor, estou sem objetivo na minha vida, então que o seu objetivo seja cumprir e ser isso que está escrito aqui, em Efésios 4:32. Ser bondoso um para com o outro, e compassivo, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. E eu vou terminar abrindo aspas aqui para o que falou um grande teólogo, eu acho que ele era do século 3 ou 4, eu não consigo lembrar muito bem, ele tem um nome anterior, mas eu só sei o sobrenome dele, que é Bengel, e, se não me engano, ele viveu na Suíça, não consigo lembrar muito bem, mas sobre essas 7 cartas do Apocalipse, ele falou uma coisa, antes de morrer, ele afirmava antes de morrer, isso, abre aspas, dificilmente haverá algo tão apropriado para afetar-nos e purificar-nos. Ele estava falando de quê? Ele estava falando da leitura das 7 cartas escritas à igreja. E a igreja somos nós. Eu tenho certeza que o conteúdo, o que está escrito ali, que nós vamos abordar durante essas séries, e eu pretendo, cada quinta-feira, falar sobre uma igreja. Com certeza Deus vai falar ao nosso coração e nós vamos ser edificados através dessas cartas. Amém, irmãos? Então eu te animo a quinta-feira não faltar, a quinta-feira estar aqui. Faça um propósito de não faltar durante essas 7 quinta-feiras que nós vamos estar aqui ministrando
sobre as 7 cartas escritas à igreja, que está lá em Apocalipse, a partir do capítulo 2, e eu acho que é uma boa motivação para você estar às quinta-feiras na casa de Deus e não perder nenhuma dessas pregações, porque com certeza vai edificar a sua vida e a minha vida. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, pela Tua presença, e que a Tua palavra venha produzir em nós essa fé, essa certeza. Nos motive, Pai, que ao ouvir a Tua palavra, que ao aprender sobre Ti, Tu possas, ó Deus, trazer uma mudança de pensamento. Usa a minha vida, ó Deus, usa essas ministrações que vão acontecer aqui, fala conosco poderosamente e que possamos ser impactados com essas palavras, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, sábado não esqueça, a partir das 5 horas aqui na igreja, Deus te abençoe rica e abundantemente, vai com Deus.